Bom, chegou o nosso momento aqui com o Elivaldo Barbosa, um momento muito aguardado. Eu sei que tem muita gente que fica esperando só para ver o Elivaldo Barbosa aqui no Notícia da Manhã. Muito bom dia, Elivaldo. Bom dia, Neto. Obrigado pela referência, Neara. E bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira, véspera de feriado. Véspera de feriado. Amanhã vai realmente sextar, de fato, para muita gente, viu? Já, quer dizer, hoje já está, muita gente já vai sextar hoje à noite, dando né? um final de semana já em andamento já, né? Elivaldo, vamos falar sobre filas quilométricas, né, que se formaram aí de caminhões esperando passar por um pontão. Eu queria que você explicasse exatamente que local é esse. É um pontão que fica no sul do Piauí. Correto, Nayara. Nós estamos em plena época no período do escoamento da safra de grãos na região que mais produz grãos no Piauí, que é o sul do estado, a chamada região dos Cerrados. E essa fila de caminhões é da BR-330, ali colado nos municípios de Baixa Grande do Ribeiro e Santa Filomena. Olha só, e é porque a imagem está passando rápido aí, olha só. São centenas de caminhões, carretas carregadas com grãos, principalmente soja e milho, até chegar nesse ponto aí, Nayara, no Rio Parnaíba, em que o lado piauiense e do outro lado o Maranhão, o município de Tasso Fragoso. E há uma embarcação, um pontão, que faz a travessia dos caminhões. É muito lento a travessia, extremamente lenta e cara. O Rio Parnaíba lá é estreitinho, no sul do estado, já na região próxima às nascentes. E para você ter uma ideia, uma tabela que tem dos preços para a travessia de caminhão, um caminhão seco, vazio, sem carga, custa R$ 190 para atravessar lá o pontão. E carregado, R$ 240. Então, além de se deparar com a estrada de chão, que é a BR-330, muito danificada nessa época do ano, com chuvas fortes, para escoar a produção, ainda tem essa passagem que é lenta e cara. Para resolver o problema, o governo federal já definiu através de emendas parlamentares, inclusive com destaques para a participação do ex-senador Elmano Ferrer, quando foi senador, destinou recursos para essa obra, e também do senador Ciro Nogueira, em torno de 30 milhões de reais, Nayara, para a construção de uma ponte. Será a quarta ponte sobre o Rio Parnaíba nessa região sul do estado. Já existe uma em Ribeiro Gonçalves, outra em Uruçuí, para Benedito Leite do Maranhão, e há uns 2 anos, foi inaugurada uma ponte em Santa Filomena para Alto Parnaíba. Essa aí, Nayara, todas as pontes são importantes, ninguém pode negar a ponte, mas essa aí, estrategicamente, do ponto de vista econômico, ela é de maior impacto na região, supera as 3 juntas, para você ter uma ideia desse empreendimento. Porque é por aí que passa cerca de 60% da safra de grãos colhida no sul do Piauí. Porque vai para o porto de Itaqui, que fica no Maranhão. Correto, Nayara. É a passagem mais próxima da região dos Cerrados para o porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Por que esse porto de Itaqui? Porque é por lá que sai o grão do Piauí, que é exportado, principalmente para a China. Então, o principal caminho é a rota do grão do Piauí para o mercado internacional, é exatamente por esse caminho. Então, essa ponte assume um papel, assim, importantíssimo, estratégico para a construção. Então, é a quarta ponte nessa região, mas ela é, de sobra, a mais importante em relação às outras 3 juntas. E ontem, nós solicitamos uma participação do superintendente do DENIT do Piauí, Ribamar Bastos, que foi reconduzido no cargo, e ele falou sobre essa obra, em que pé está a autorização para o canteiro de obras se instalar lá no município de Santa Filomena e, do outro lado, no município maranhense de Tasso Fragoso, para a construção dessa ponte. O DENIT assinou recentemente um contrato e deu a ordem de início de serviços para a construção da ponte sobre o Rio Parnaíba, ligando Ribeiro Gonçalves do Piauí a Tasso Fragoso do Maranhão. É uma obra em concreto armado, com 122 metros de extensão, com pavimentação asfáltica no acesso tanto do lado do Maranhão como do lado do Piauí. No lado do Piauí, é investimento da ordem de 31 milhões com recursos do governo federal. Isso vai possibilitar um corredor de exportação por BR, ligando o sul do Piauí, o Cerrado do Piauí, até o porto de Itaqui. Hoje essa travessia é feita por balsa, onde os carreteiros pagam valores altos para fazer essa travessia e às vezes demoram horas e até dias nessa fila interminável de carretas naquele ponto da região sul do Piauí. Gente, isso encarece o frete, não só porque vai ter a passagem lá do pontão, mas porque fica o caminhão parado, ou seja, um frete que você faria numa quantidade de dias menor,
Correto. Não é? Acaba passando mais dias o caminhão parado e isso encarece o frete também. Correto, exatamente. E, por que não dizer, compromete até a atividade produtiva, porque compromete a competitividade, porque é na fase final, é na hora de levar o produto colhido, depois de todo o processo de produção, para o mercado. Então, essa ponte, como disse o superintendente Ribamar Bastos, é estratégica, já está com recursos garantidos de emendas parlamentares do ex-senador Elmano Ferreira e do senador Ciro Nogueira, e agora é a ordem de serviço para tocar a obra. Você tem mais informação, né? Você tem informação da CPMI do dia 8 de janeiro. Começa a pegar fogo essa CPMI, que é a Comissão Mista de Inquérito, que reúne Câmara e Senado, isso em decorrência, Neyara, de um fato que tomou conta de Brasília e do noticiário político nacional, que é a primeira baixa do governo Lula, pouco mais de 100 dias. Foi a demissão do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, general Gonçalves Dias, né? Depois daquele vídeo em que ele aparece lá no dia do vandalismo, dos atentados de 8 de janeiro, lá no Palácio do Planalto, pertinho ali do gabinete, no terceiro andar, onde fica o gabinete da presidência, e o general estava lá no meio, como que ciceroneando os vândalos que invadiram e depredaram o palácio e realizaram os atos de 8 de janeiro, que ficou aí marcados aí com grande repercussão. E a CPMI tenha sido até agora, Neyara, uma bandeira da oposição. Essa semana mesmo, a Sávia Barreto fez lá uma entrevista em Brasília com o deputado Júlio Arcoverde, que defendendo a instalação imediata da CPMI, porque queria mostrar, eu imagino, até a cumplicidade do governo em relação a uma ação para conter os manifestantes, digamos assim. E o governo recuando e procurando minar a CPI. Com esse fato de ontem, da demissão do general Gonçalves Dias, a situação muda completamente. Agora é a bancada governista que começa a defender, achar que é estratégica a instalação da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E ontem mesmo, um outro parlamentar piauiense, falamos aqui de Júlio Arcoverde, do Progressistas e da oposição, ontem foi o deputado Florentino Neto, que foi à tribuna naquele expediente chamado Pinga Fogo, e lá fez lá uns agradecimentos em relação a atos do governo federal, como o teto, aliás, o piso salarial dos enfermeiros, mas abordou essa parte e já anunciando abertamente que passa a defender a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Então, para você ver que a política ela é tão dinâmica que um ato só já muda estratégias envolvendo oposição e situação. O fato é que Brasília deve ficar muito aquecida aí nos próximos dias, depois do feriado, em razão desse fato. Ok, então, Elivaldo, amanhã você está aqui comigo, não está? Era isso que eu ia perguntar. Amanhã é rente do batente? É rente do batente então, com dois pés. Estarei, sim. Viu? Estarei aqui sim, esperando, já ali estou aguardando. Convocado. Pode contar. Nada de sextar antecipado, viu? Não, vamos sextar na rádio, mas aqui não tem essa história de sextar, não. Sextar só na sexta mesmo, né? É isso, obrigada, viu? É isso, Neyara. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.